Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Vou estar lendo um texto aqui bem conhecido da Bíblia, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 8 e 9. Livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 8 e 9. Para ganharmos tempo, vou estar lendo, os irmãos acompanham. Diz assim a palavra do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Meus irmãos, antes de ministrar a palavra do Senhor Jesus, ou melhor, nesta noite eu queria conversar com os irmãos, vou tentar conversar em um culto de conscientização, primeiramente comigo, irmãos, porque quando nós falamos em missões, é um desafio muito grande, muitas das vezes para nós entendermos o propósito que Deus tem para nossas vidas. Para que Deus me chamou? Nós entendemos que o maior missionário, que foi Jesus Cristo, enviado por Deus, morreu na cruz do Calvário para garantir que eu e você estivéssemos aqui com total liberdade de levantar a mão e glorificar e exaltar o nome do Senhor. E quando falamos de missões, irmãos, precisamos ter um coração ardendo por um amor incomparável. Um amor que muitas das vezes não mede esforços, porque este amor muitas das vezes ele vai transcender o nosso entendimento. É um amor que muitas das vezes você tem que doar por alguém que você não conhece, por alguém que muitas das vezes fez mal a você, por alguém que muitas das vezes falou contra você, por alguém que muitas das vezes tentou te prejudicar. Mas isso não pode sobressair o amor de Deus em nossas vidas por aquela pessoa. Então, quando nós falamos de missões, é um desafio muito grande. E esse desafio começa conosco mesmo. Missão nada mais é do que uma obrigação, um compromisso, um dever a cumprir. E dentro desta lógica, nós vamos ver que existe uma visão. E dentro da visão existe o campo missionário, existe a missão. A visão, nós podemos dizer assim, que nós devemos ser um referencial de excelência na expansão do Evangelho a todos os povos. Esta é a visão que impulsiona o pastor Antônio, ainda devendo muito, colocou no seu coração, não, nós precisamos fazer missão. Porque quanto mais nós abrimos a mão para Deus, Deus ele nos retribui. Muitas das vezes temos lutas, temos problemas, temos dificuldades, temos. Mas em meio aos problemas, em meio às lutas, que nós vamos ver a poderosa mão de Deus agir, que nós vamos contemplar o milagre, que nós vamos enxergar o sobrenatural de Deus. É quando muitas das vezes nós doamos aquilo que muitas das vezes vai nos faltar. Mas quando nós entendemos isso, aleluia, Deus ele nos surpreende. Eu me recordo numa igreja que eu frequentava em Minas. Pela bondade de Deus também fazia parte do departamento de missões. E lá nós tínhamos uma obrigação de ajudar alguns missionários presbiterianos. E o pagamento, ou seja, vou melhor dizer, a oferta que nós enviávamos para o missionário, que eram vários missionários, eram 10 mil reais por mês. E estava aproximando o dia, pastor Antônio, nós não tínhamos nada. Para não falar que não tínhamos nada, nós tínhamos 1.000, 2.000 reais, mas faltava muito. Fomos conversar com o pastor presidente, se ele disponibilizaria
dinheiro do caixa da igreja. Ele pegou, falou assim para a gente: vocês crê que Deus faz o milagre? Vamos orar, vamos entrar em campanha. Começamos faltando aproximadamente, se eu não me recordo aqui muito bem, de 7 a 9 dias para poder estar fazendo os depósitos, porque os missionários estavam contando, porque com aquele dinheiro pagava o aluguel, comprava mantimento, comprava roupa, ajudava ali as demais pessoas necessitadas que eles estavam cuidando, e nós começamos a orar. E chegando no dia, a irmã que tomava conta da conta lá, foi lá, sacou o extrato, 10 mil reais. Da onde veio? Até hoje nós não sabemos, presbítero Neemias. Foi Deus que tocou, foi Deus que enviou. Então, quando falamos em missão, é um desafio, e muito mais para mim, irmãos. Porque, muitas das vezes, eu me pego de cabeça baixa, e trazendo reflexão para a minha vida. Porque eu sou fruto de uma obra missionária. Eu creio que muitos irmãos aqui são fruto de uma obra missionária. Outrora estava perdido neste mundo, fazendo coisas horríveis que não agradavam a Deus. Mas teve um missionário que pregou a palavra para mim. Teve aquele que, ainda que não tinha uma palavra de sabedoria ou de eloquência, mas estendeu a mão no momento que eu mais precisei, molequinho. No momento que eu estava achando que a solução para a minha vida era a morte. Mas aprove a Deus que a afinada minha mãe, todas as vezes quando eu chegava de madrugada, ela estava de joelho dobrado, intercedendo pela minha vida. Então, quando nós falamos em missão, missão nada mais é do que servir e mobilizar a igreja, viabilizando a obra missionária de uma forma global. E quem é o missionário? É aquele que defende a sua fé. É aquele que leva a palavra de Deus com amor, acreditando, aleluia, que pode haver transformação, independente qual seja a condição do coração do ser humano. Nós não medimos o ser humano pela condição do coração dele, mas nós medimos o ser humano pela condição do coração de Deus, porque foi Deus quem enviou o teu Filho amado Jesus Cristo, por morrer pela minha vida e pela sua vida. Porque se nós formos medir o ser humano pela condição do coração humano, nós vamos ver desgraça, derrota, nós vamos ver inimizade, confusão. Isso que está acontecendo na humanidade. Não se ama mais ninguém, não se perdoa mais ninguém. Mas quando nós medimos o ser humano pela condição do coração de Deus, nós enxergamos que ainda há esperança, ainda há solução para o drogado, ainda há esperança para o alcoólatra, ainda há esperança para aquela que se prostitui, ainda há solução, porque enquanto há vida, há esperança. E esse é um desafio, irmãos, que nós precisamos acatar a cada dia mais para as nossas vidas. E existem algumas formas de fazer missões. Existe a missão eclesiástica, a qual nós estamos fazendo aqui nesse exato momento, que são pessoas com funções ortogadas pela igreja, para criar-se um departamento, para que haja uma legalidade, aleluia, e para que haja algo de forma específica. Existe também a missão divina, que é a ordem dada por Deus para todo homem, que está em Marcos capítulo 16, 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você tem uma palavra dada pelo próprio Deus. Você tem, aleluia, uma convocação dada pelo próprio Deus pela sua vida. Eu tenho. E qual é a palavra que Deus deu para as nossas vidas? Pregue a palavra de Deus. Existe uma urgência em fazer missões. Urgência de ganhar alma. Primeiro, nós precisamos entender isso. A urgência de ganhar alma é o sentimento de amor gerado pelo Espírito Santo. Existe uma urgência porque são poucos os nossos dias na terra. Existe uma urgência porque estamos nos últimos dias.
existe uma urgência, porque Satanás não dorme. E existem maneiras que eu e você podemos fazer missões. Orando, pedindo obreiros, pedindo portas abertas, pedindo sabedoria, pedindo estratégia, pedindo direção, para que Deus venha confirmar tudo isso no meu e no seu coração e na obra da igreja. Segundo, como já foi dito aqui pelo irmão Neemias, contribuindo com a sua oferta, com alimentos, com remédio, com vestes, ou quem sabe com a sua própria vida, como alguns deixam seus familiares, deixam o seu país natal e vão pregar o evangelho em muitas das vezes lugares difíceis, como vimos aqui no Paquistão, em Cuba, lugares aonde opera a janela 10/40, que são perseguidos, que são torturados, que são mortos, porque roubaram não, porque fizeram alguma coisa ao contrário da lei daquele país, mas por pregar a palavra de Deus. E também nós precisamos trabalhar evangelizando nas casas, nos hospitais, nos ar livres, fazendo arrecadações, como assim nós fazemos em cantinas, e muitas das vezes boletos, e muitas das vezes em algum tipo de arrecadação beneficial, indo ao campo e se dispor totalmente da sua vida, e viver na dependência de Deus, irmãos, viver na dependência da igreja, viver na dependência dos irmãos, e viver na dependência da família. Isso é a obra missionária. E quando eu falo em obra missionária, irmãos, quando teve o congresso aqui que o pastor Jean de Margalhões veio, pregou, ministrou, eu estava naquele cantinho ali, e ali o meu coração se ardeu, e ali eu fui em lágrimas, e eu pedi para Deus, Deus, aviva novamente o meu coração pela obra missionária, coloca amor no meu coração, por missões, pelo meu próximo, por aquilo que agrada o coração de Deus. E isso é um desafio para mim, irmãos, porque talvez aqui alguns sabem, mas talvez muitos não saibam. Eu e minha esposa, deixa eu pegar a cola aqui, que ela mandou para mim, que eu já não lembro, tá vendo? Eu e minha esposa, meados do ano de 2010, julho de 2010 a agosto de 2011, nós fizemos um seminário missiológico, de forma que nós ficamos um ano interno, sem sair para lugar nenhum, estudando e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E ali nós passamos algumas dificuldades, porque nós não tínhamos dinheiro para ir. O nosso desejo era ir, mas nós não tínhamos dinheiro. E nós entramos em oração, pedimos a Deus. E aprove a Deus que nós ganhamos uma bolsa de forma integral. E nós largamos o nosso trabalho, e parece, irmãos, até engraçado, que quando nós nos disponibilizamos em fazer algo para Deus, parece que as coisas começam a ficar mais difícil. E quando as coisas não começam a ficar mais difícil, parece que aquilo que você tinha vontade de possuir, ou de obter, ou de fazer, parece que as coisas vêm na sua mão. Mas quando você toma uma decisão, você tem que ser categórico na sua decisão. Foi isso que aconteceu quando nós ganhamos a bolsa para ir para aquele seminário lá em Minas Gerais. Tudo que nós queríamos, pastor Luizinho, começou a vir na nossa mão. Minha esposa queria tirar a carteira dela de motorista. Eu queria comprar o meu carro. Sabe, a gente queria fazer algumas coisas. E as coisas começaram a vir de uma facilidade tão grande. A minha esposa ganhou a carteira de motorista. O carro que eu queria comprar na época, o irmão falou para mim assim, ó, você me paga da forma que você puder. Aí vem aquela indecisão, e agora? Vou para o seminário onde eu ganhei a bolsa, ou conquisto aquilo que eu queria ter? Nós largamos tudo, irmãos, e fomos para o seminário. Foi difícil, irmãos.
Vivemos momentos de luta, porque ali nós estávamos, de alguma forma, sendo treinado para enfrentar o campo missionário. E o campo missionário, irmãos, nós vemos muitos pastores, muitas pessoas dizer que Deus cuida, Deus surpreende. Mas muitas das vezes nós passamos pela prova. Deus testa a nossa fé. E lá no seminário não foi diferente. Nós fomos pela fé, nós não tínhamos dinheiro. Eu lembro que eu tinha uma causa na justiça. E antes de eu entrar da minha turma, tinha uma turma que iria se formar. E a causa na justiça que eu tinha, o advogado falou para mim assim, pastor Antônio, olha, esta causa ela pode sair como daqui a um mês, mas pode demorar 5 anos para mais para sair. Aí aquele grupo que iria se formar, eles estavam precisando de R$500 para poder fazer as camisas. E pela fé, sem ter dinheiro, eu falei para eles, olha, eu vou orar e conto que os irmãos orem por mim. Eu vou abençoar vocês com esses R$500. Eu tenho uma causa na justiça. Eu espero que os irmãos orem para me ajudar. E assim foi, irmãos, nós começamos a orar. E pasme, menos de um mês, saiu. O juiz bateu o martelo. Eu doei 500, eu ganhei 5.000. E nesses 5.000, deu para mim concluir todo o meu curso, toda a minha necessidade. Porque eu ganhei a bolsa, irmãos, de apostila. Mas eu tinha a minha higiene pessoal, eu tinha alimentação. Ainda que ali dava almoço, dava jantar, mas era aquelas refeições nos horários específicos. Tinha muitas das vezes, a gente tinha que ir para a igreja, tinha que pegar ônibus. Se não tivesse dinheiro, tinha que ir a pé. Estrada de chão, quando chovia, a gente amarrava sacola no pé mesmo, para não sujar o sapato. E assim nós íamos, cantando e louvando o nome do Senhor. Eu me lembro uma vez eu questionei com Deus. Parece que só acontecia comigo. Todos os trabalhos, porque ali pela manhã, a gente tinha o estudo da parte teológica, oração matinal, e logo após o almoço, a gente tinha uns trabalhos manuais, porque era um sítio, e ali tinha gado, tinha galinha, tinha porco, tinha lavoura, tinha horta, né? Tinha muita coisa ali, e parece que todas as vezes que me colocavam em determinado trabalho, sempre colocava eu e mais 2, e sempre terminava eu sozinho. Eu falei, mas que coisa é? Está errado isso aí, Jesus. Parece que todo trabalho ruim que começa alguém comigo, eu tenho que terminar sozinho. Uma certa feita, o diretor falou assim, irmão Emílio, vai você, fulano de tal, nós temos um canavial, nós vamos arrancar essas canas secas, para que a gente põe em fogo, para que venha nascer novamente. E lá estamos foi eu e mais 2 companheiros, com a foice na mão, cortando. Daqui a pouco, chama um. Daqui a pouco, chama outro. Quem fica sozinho? O irmão Emílio. E está lá eu, reclamando. Meu Deus do céu, só pode estar acontecendo comigo. E mete foice daqui, mete foice dali. Quando vê, eu acerto um murandu lá, não sei como que era, cheio de marimbondo, irmão. E sai o irmão Emílio correndo, brambeira abaixo. E marimbondo picando. Abelha, marimbondo, nem sei o que era aquilo. Só sei que chegou um estado, irmãos, que eu deitei na cerca e chamei socorro. Não deixaram nem minha esposa lá ver, porque a minha cara ficou deformada. Eu fui para o hospital de caminhão. O socorro demorou uma meia hora para chegar. Eu lembro que o médico falou, a sorte que ele não tem alergia, porque se ele tivesse alergia, sei o que tinha dado nele não. A irmã Kelly pode falar aí. Só sei que eu cheguei na frente do hospital, enquanto vai lá, busca a maca, busca a cadeira, eu desci do caminhão, deitei no meio da porta do hospital, que eu não estava aguentando nem ficar em pé. Tudo acontece com o irmão Emílio. Uma certa vez fui fazendo um trabalho também, levantando logo de manhã, calcei a bota, dei 2 passos, ai, senti uma fisgada. Abre a bota,
aquela aranha caranguejeira, já viu, irmãos? Dentro da bota, picou o pé. E vai de novo para o hospital tomar vacina. Eu estou resumindo, irmãos, daqui a pouco, na frente da escola tinha um brejo. E tinha vários, aqueles matos, como alguns irmãos sabem, aqueles matos que nascem no brejo. Como? Tá boa, isso aí. Aí pede o diretor, vai lá, vai cortar se tá boa. E vai eu, irmão Emílio, e mais 2. Daqui a pouco, chama um, chama outro, quem fica sozinho? Emílio de novo. E estou eu lá cortando. E cortava, tá boa, colocava assim, subia em cima para não afundar. Aí tá eu cortando, reclamando, mas reclamando mesmo, irmão. O que eu estou fazendo aqui? Eu não precisava estar aqui, poderia estar trabalhando, ganhando dinheiro, comprando carro, comprando isso. Quando penso que não, meto a foice. Sobe uma cobra no meio da foice, joga a foice para lá e sai correndo. E quem diz agora que tem coragem de voltar lá para pegar a foice? Aí fui pegar a foice, pastor. Caí no meio, molhei tudo. Aí que eu reclamei, aí que eu murmurei mesmo, irmão. Mas Deus é tão bom, que enquanto eu estava reclamando, lá no começo da escola, lá em cima na horta, Deus estava falando com o irmão Elton, desce lá, porque o meu filho está reclamando, mas lembra ele das promessas que eu tenho para a vida dele. Daqui a pouco eu reclamando, chega um homem marchando perto de mim, põe a mão no meu ombro e começa a entregar aquilo que Deus tinha na minha vida. Só sei que eu e ele começamos a pular e a dançar e a glorificar o nome do Senhor. E são muitas coisas, irmãos. Eu no meio no canavial sozinho, quantas das vezes eu cheguei lá e gritei, Deus! Aonde o Senhor está, Deus? Que eu não consigo ouvir a tua voz. Eu acredito que tem muitas pessoas aqui que já se questionaram. Ora, não tem resposta, é um silêncio de Deus. Mas a obra de Deus é gratificante. Com tudo isso eu vi a mão de Deus. Eu vou tentar resumir aqui para os irmãos. Tem várias experiências, tem várias coisas. Nós fizemos casa, aquelas casinhas de bambu, de pau a pique, com argila e bagaço de cana. Moramos lá, casa sem luz, casa sem água. Tudo para tentar simular um campo missionário. Mas, o que acontece, irmãos? Tentaram provar a gente no máximo, mas toda vez que provava, Deus supria. Uma certa vez falaram assim, nós vamos cortar todo o tempero da comida. Porque talvez, a gente não sabe, alguns irmãos vão para algum país que a cultura lá é diferente, a alimentação é diferente. Quando tentaram cortar o tempero, nós oramos. O supermercado mandou uma doação de tempero. Quando tentou cortar o suco, nós oramos. O supermercado mandou uma doação de refrigerante. E por aí foi, irmãos. E quanto mais nós orávamos, mais Deus abençoava. É isso que eu quero dizer, fazer missões. Aleluia. Pode até doer, pode até machucar, mas você vai ver a mão de Deus. Você vai sentir a presença de Deus. Você vai se alegrar com Deus. Você vai ter experiência para contar. Aleluia. Quando aqui as crianças estavam louvando, eu vi minha esposa aqui com a nenenzinha do Carlos no colo. E eu lembrei que ela tinha ovário policístico muito grave, não segurava a gestação. E o nosso sonho era ter filho. Eu me lembro num dia de um culto missionário. E aquele dia eu tinha falado com Deus, Deus, fala comigo. O Senhor conhece o desejo do meu coração. A irmã Ana Paula, uma missionária, juntamente com o pastor Bruno, que estão na Venezuela hoje, muito amigo meu. De repente, ela chama eu e minha esposa lá na frente daquele culto. E Deus começa a mostrar para ela, falou para minha esposa assim, faz a mão assim.
Olha, minha irmã, eu vejo uma menina branquinha com o cabelo liso nos seus braços. Muito bonita. E daquele dia em diante nós acreditamos. E entramos no ministério da quinta-feira, irmãos. Oh, glória. E ali está Radassa, irmãos, para a glória de Deus. Foi apresentado num culto de missões. É por isso que muitas das vezes eu vejo o inimigo lutando tanto contra a vida dela. Aleluia. Mas eu creio que Deus tem algo muito grande e especial para a vida dela. Então, irmãos, isso é uma parte. Outra hora eu conto mais, que as horas já estão indo rapidamente. Eu até escrevi muita coisa aqui para não esquecer. Mas o texto que o qual nós lemos, nós vamos ver, em meio ao pecado crescente da violência e da corrupção, o Senhor percebeu a exceção na vida de um homem. E esse homem chamava Noé. E em tudo Noé obedeceu a Deus, sem desculpas, sem reclamar, sem questionar e sem querer mudar o propósito e o plano de Deus. Porque Noé foi aquele que executou o plano de Deus. Deus deu toda a medida para ele da arca. Os irmãos conhecem a história. 130 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Noé levou 120 anos para construir a arca. E quando construiu, Deus o ajudou a colocar os animais, a sua família, os seus filhos ali dentro da arca. E Deus fechou a porta da arca. E o mais interessante, irmãos, que quando é Deus que está no controle, que quando é Deus que manda, é Ele que tem controle do leme. A arca não tinha leme, mas quem direcionava aquela arca era Deus. E no campo missionário é assim, muitas das vezes nós não entendemos, nós não sabemos, nós ficamos preocupados. Mas quem está com o leme na mão, quem está com o controle na mão, é Deus. Aleluia, oh glória. E o texto a qual nós lemos vai dizer assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou. Quando nós falamos nesta palavra achou, nós vemos aqui uma condição em meio ao caos, em meio ao pecado, à violência, uma dificuldade. Nós também precisamos de achar o favor de Deus. Porque a palavra achar aqui, irmãos, é algo que muitas das vezes está escondido ou está guardado. E nós precisamos de achar. O nosso Deus achou Noé. E nesta noite Ele quer achar eu e você com disponibilidade para estar fazendo a obra missionária. Deus achou Noé, mas poderia ser o contrário. Não poderia ter achado. Mas quando Ele acha, é uma bênção gloriosa. Porque Noé achou graça. Noé achou o favor imerecido de Deus. Noé não merecia, mas o favor de Deus alcançou ele. Eu e você, nós não merecemos, mas o favor de Deus tem nos alcançado. E por isso que nós somos mais do que vencedores. Porque é Ele que está no controle da minha vida e da sua vida. É Ele que está na direção, é Ele que está no comando. É Ele que dita as regras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Noé achou o favor de Deus. Porque Noé tinha uma conduta. E esta conduta precisa ser enquadrado nas nossas vidas. Não era justo. Ele tinha uma conduta, ele tinha um caráter, ele tinha uma personalidade. Ser correto em todas as coisas e em todas as áreas. Mas a justiça aqui, ela não provém da minha justiça ou da sua justiça, não. Ela tem que ser a justiça de Deus, baseado na palavra de Deus, no comando de Deus, na direção de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Noé também era perfeito ou íntegro, ter palavra sim, sim, não, não, ter determinação, se afastar do erro e do pecado, ou seja, se encontrar em um estado de maturidade espiritual. Aleluia. Eu quero me enquadrar
nesses requisitos. Porque quando nós nos enquadramos nesses requisitos, nós achamos a graça de Deus ao nosso favor. E quando nós nos enquadramos nesses requisitos, acontece algo extraordinário, que Noé experimentou, juntamente com o seu bisavô Enoque, que era andar com Deus. E o texto vai dizer que Noé andava com Deus. Agora eu quero fazer uma reflexão, não só para a minha vida, mas para a vida dos irmãos. Como é andar com Deus? Se nesta noite Deus estivesse aqui e nos convidasse, vamos dar um passeio, como seria o nosso andar com Ele? Será que nós iríamos o abraçar? Será que nós iríamos pegar na sua mão? Será que nós iríamos confidencializar a Ele algumas palavras, alguns segredos, algum diálogo, alguma conversa, alguma intimidade? O andar com Deus é muito mais profundo que nós possamos imaginar. O mundo pode estar de ponta cabeça, mas eu e você estamos seguros. Nós temos ajuda, nós temos companhia, nós temos intimidade. Aleluia, porque eu quero andar com Deus. Quem quer andar com Deus, levante a mão. No campo missionário, assim, irmãos, nós temos que andar com Deus. Porque a ajuda da igreja pode falhar, a ajuda humana pode falhar, a promessa pode falhar, mas Deus nunca falha. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Quem enviou, Ele garante a vitória e os recursos necessários. Se coloque de pé em nome de Jesus. E que Deus em Cristo vos abençoe, e assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.